Gustavo, você gostaria que saísse Caroline 2? Caroline 2? Caroline. 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 Ah, o Caroline do... Ah, é verdade. Pra poder dublar o... Ah, o Ibi. Eu gostaria. Quando Coraline. É Coraline. Coraline, é por isso que eu falei, ó. Ah, verdade, eu li errado aqui. Não. Coraline. Eu tinha falado Carolina, eu falei, não, Carolina, Coraline. Desculpa. E ele... Um personagem é muito interessante porque ele apoia a Coraline em todo o desenvolvimento da trama. Tem um amor ali por ela. E você vê esse desenho, ele não é um desenho infantil. Não, definitivamente. Mas ele traz umas questões importantes para a nossa vida. E até a parte do automatizado, né? Que são aquelas pessoas que estão ali cumprindo aquela função por causa daquela entidade, entre aspas. Mas é muito bonitinho o desenho, o cuidado com que ele é feito, né? Uhum. E muito real, porque na maioria das animações que você vê, os dentes são todos perfeitos e ali você... Eu entendi. E não é... Ele mostra a vida, assim. Eu achei um desenho muito bonitinho, assim. Gostaria muito de fazer o 2. 3, 4, 5, 6, 7. Quando tiver. É verdade. Muito legal. E eu até me lembro, assim, não a mesma história, não, mas me passou a lembrança agora do Pinóquio, né? Do Del Toro agora. Não sei se você chegou a ver. Não, dizem que tá muito bonito. Rapaz, pra ver. Mas tira as crianças da sala. Não, porque... Mas olha só, se você for parar para pensar, todos esses contos de criança que a gente tem hoje em dia, eles passaram por uma reformulação. Né? A menina do sapato dançante, quando ela bota o sapato, ela estoura os pés de tanto dançar. Né? A Branca de Neve não acaba daquele jeito, Pequena Sereia não acaba daquele jeito. É verdade. Porque eram mitos que... Sabe a história de João e Maria? Por que foi feito daquele jeito? Não sei. Então, a Europa estava passando por se eu não me engano, era a peste negra. Então, não tinha alimento para todo mundo. Então, quando uma criança ficava doente, os pais jogavam lá na floresta. Para ela ser morta. Porque eles não tinham como cuidar daquela criança que estava doente, ou aquela criança, isso daí não vai sobreviver. Tinha que escolher. E aí eles criaram uma fábula para dizer que tinha uma casa de doce no meio da floresta para a criança ser abandonada e morrer ali. Doideira. É um pouquinho diferente de hoje em dia. É verdade. Agora você falou, eu li sobre isso já. E assim... Não foi os irmãos Green que fizeram ou não? Foi os irmãos Green, sim. Porque, na verdade, os irmãos Green, eles fizeram a mesma coisa que o Tolkien fez. Eles se reuniram num livrão. Mas aquilo ali tudo já existia. Entende? Mas eles foram fiéis exatamente. Sim, foram. Foram bem... Em alguns momentos até um pouco mais do que fiéis. Foram mais dramáticos. É como Romeu e Julieta, que Romeu e Julieta é uma história, mas... Romeu e Julieta, de quem? De Shakespeare? Não, tem uma porção de gente que escreveu antes. E é uma história real. Quer dizer, dizem. Enfim. Nunca se sabe. Isso é comum, verdade. Outro dia desse eu tava começando a fazer um canal, ainda não falei sobre isso, porque eu tô começando a fazer o material, mas eu tô narrando pequenas histórias infantis. Que legal. Aí eu tô juntando material para depois a gente começar a colocar. E numa dessas historinhas, eu percebi claramente isso, assim, que é a história do lobo, né? Do lobo mau, Chapeuzinho Vermelho. E aí, cara, quando eu comecei a ler, vi várias versões, todas elas falando daquele momento em que o caçador chega e abre a barriga do lobo. Abre a barriga do lobo. Eu juro pra você, eu falei, não, eu vou fazer com a autoria. Eu mudei isso. Eu mudei, ele abre a barriga do lobo. Eu não botei abrir a barriga ele estripa o lobo. Não, eu não consegui fazer isso, não me senti bem. Aí eu mudei um pouquinho a história, por minha conta. Algumas coisas a gente pode fazer isso, né? Nossa poesia. Exatamente. Mas assim, eu acho que realmente tem um enfoque assim... eu ainda não sei para o que serviria. Então, a gente tem um contexto... Hoje a gente tem um contexto infantil que é muito jovem. De tratar a criança não como um jovem adulto, mas como uma criança. Isso tem 100 anos, menos de 100 anos. Basta lembrar que na Revolução Industrial as crianças trabalhavam dentro das máquinas por 16 horas por dia. 18. Era uma outra realidade. Por quê? Porque você vê a criança como um mini adulto. Então, assim, se você vê a criança como um mini adulto, faz sentido que essas histórias de terror todo sejam muito próximas das angústias que um adulto vive. E você tem que lembrar que é o seguinte também, tem um outro fator que é sociológico, por causa da modernidade. A gente hoje vive bem mais do que aquelas pessoas viviam. Então, se você trata a criança
como um indivíduo infantil e depois ele vai crescendo, a pessoa morria. Eu tô com 40, Galvão. Naquela época eu já não estaria mais vivo. Teoricamente o cara sentia a necessidade de deixar aquela cria preparada muito antes dele poder Teoricamente, na prática. Na prática. Porque o cara vai viver até 35 anos, pô. É verdade. Hoje a expectativa de vida está em 80, 85. Caramba, se continuar assim, as crianças vão ser adultos quando tiver nos 40. E já mudou. Já mudou. Já mudou, porque você tem agora o período da adolescência e o período do jovem adulto, do adulto jovem, ele está todo mais amplo. Até porque as oportunidades de trabalho e as necessidades de qualificação aumentaram e as oportunidades de trabalho diminuíram. Então, assim, você vive num ambiente que... Totalmente hostil para essas crianças. Sim. Esses futuros adultos. Sim. Então é óbvio que você tem que alargar isso. É.